E eu quero falar hoje sobre o sentido da vida do amado, o sentido da vida do filho amado, da filha amada, né? O sentido das nossas vidas. E eu quero pegar como texto base, que a gente vai acabar abordando isso no decorrer da palavra, Mateus 16, obrigado. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Nossa, eu peguei uma outra versão aqui. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A versão está aqui? Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Gosto mais dessa versão. Vamos lá. Bom, nós somos os filhos e os filhos amados e as filhas amadas de Deus, né? Já falamos sobre isso semana passada. Essa verdade, né? Assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar posse dela, porque muito rapidamente a gente volta a pensar nos padrões que a nossa sociedade coloca sobre nós, né? Que nós somos o que fazemos, somos o que dizem de nós e somos o que temos, o que possuímos. Mas a verdade é que Jesus anuncia sobre nós, né? A verdade é que Jesus anuncia sobre nós é que nós somos como Ele, né? Como o próprio Jesus. O Filho amado de Deus, a filha amada de Deus. Lembre-se, Jesus era o unigênito, né? Depois veio a ser o primogênito de muitos irmãos e irmãs. E como Ele é amado do Pai, seus irmãos e irmãs também o são, né? Nós também o somos. Se somos irmãos dele, né, filhos do Pai, também somos amados como Ele é. Isso é muito importante, né, porque onde nós vivemos está constantemente, né, comunicando a nós: você é o que você faz, você é o que as pessoas dizem a seu respeito, você é o que você possui, né? Então é importante que a gente ouça essa voz, né, que diz a todo tempo: você é o meu amado, você é a minha amada, a minha graça repousa sobre você, né? Falamos que Deus continua declarando essa verdade sobre as nossas vidas ainda hoje, né? Ainda mais hoje, quanto mais necessitamos, né? Então, mas como a gente pode se tornar mais plenamente, né, o amado, né, a amada, né? Como viver como um filho amado, como uma filha amada, né? Isso é possível? É possível a gente viver mais plenamente? E para sintetizar isso, né, que eu vou usar bastante essa figura aqui, né, e tem a ver com a celebração da ceia hoje, né? Jesus tinha uma prática, assim, as refeições. Ele pegava o pão, vou pegar um pão aqui para ficar com ele. Ele pegava o pão, o abençoava, o partia e dava. Essa figura, né? E ele fez isso em várias oportunidades, né? Fez na última ceia, mesma forma, tomou o pão, abençoou, partiu e deu, né? A Bíblia relata que depois que ele morreu, né, 2 dos seus discípulos ficaram decepcionados, acharam que ele morreu, que tinha acabado, e estavam voltando para Cafarnaum. Ele se junta a eles no caminho para Cafarnaum, vai conversando com eles, eles não percebem que era Jesus já ressurreto, e daí eles convidam, né? Mas o papo estava bom e estava interessante, eles convidam Jesus para entrar na casa, sem saber que era Jesus. Jesus pega o pão, o abençoa e parte. Quando entrega, eles percebem que era Jesus. Então essa é uma prática, né, da vida dele, que resume também. Essas 4 palavras resumem a vida de Jesus.
Jesus é aquele que é tomado por Deus, abençoado por Deus, quebrado na cruz, partido na cruz e dado ao mundo. E essas mesmas 4 palavras definem, né, a vida de cada um de nós como o filho amado, a filha amada de Deus, né? Nós somos aqueles, né, que somos tomados por Deus, abençoados por Ele, partidos e dados ao mundo. Seria legal que você pudesse guardar isso, né? Essas 4 palavras como resumo do sentido da vida de cada um de vocês. O sentido da vida, né? Nós somos tomados, abençoados, partidos e entregues. Elas resumem o fato de nós sermos filhos e filhas de Deus. Porque se a gente puder viver dessa forma, como os que foram tomados, abençoados, partidos e entregues, o mundo vai reconhecer nas nossas vidas Jesus em cada um de nós. Então, vamos falar um pouco mais de cada um desses pontos, né? Você foi tomado, você foi tomada. Significa que... Você acredita que Deus tomou você? Vamos usar uma palavra mais... melhor assim, que Deus escolheu você, né? Pense nisso com você como sendo um escolhido por Deus. Escolhido, quando a gente fala assim, principalmente no nosso meio, né? Escolhido fala assim de alguém que foi chamado para fazer algo assim muito destacado, né? Alguém que foi chamado para sair da sua nação e ir para uma outra nação, ir lá evangelizar e converter pessoas. Ou alguém que foi chamado para ficar à frente de uma causa social muito destacada. Lógico, existem pessoas com esse perfil, né, que foram chamadas para isso. Mas Deus elegeu cada um de nós, né, cada um de nós, para um alvo diferente. Isso que nós precisamos entender. Nós somos escolhidos, cada um para um alvo diferente. Eu estava, essa semana aqui, a Nice me convidou para falar com os diretores. A Cláudia estava lá, né? Ele estava falando com eles, né, que cada um deles, né, tem um chamado, né, particular, né? Deus escolheu eles, né, para essa função, para atender essa necessidade. Nós ficamos com um ano parado, né? Os alunos desaprenderam a estudar, desaprenderam a rotina de escola. Eles não têm esse desafio agora de ir para as suas escolas, né? Administrar o corpo auxiliar deles, dar suporte, incentivo aos seus professores e zelar para que os alunos retomem a rotina e aprendam bem, né? O que precisam aprender, sejam bem preparados. Deus os chamou para isso, os preparou para isso, os capacitou para isso e agora os envia para essa função. Agora traga para você, né? Para a sua vida, onde Deus te colocou. Porque lá é a tua função principal, o teu chamado principal. É o teu ministério. Tem gente que é chamada para ir ser evangelista lá em outro lugar. Nós somos chamados, veja você, né? Onde você trabalha, na casa que você vive, né? Com as pessoas com quem você se relaciona. Ele planejou você, onde você está, Ele planejou você estar ali, né? Agindo, operando, se relacionando, vivendo, né? Levando os valores dele, transmitindo os valores dele no seu relacionamento, né? Impactando vidas. Ele te deu vocação para estar onde você está, Ele te preparou, te capacitou e te enviou para lá, para você fazer diferença lá, né? Elevar o nível do ambiente de trabalho,
para melhorar o relacionamento do trabalho, cuidar das pessoas, servi-las com graça, né? E no seu desempenho o Senhor vai ser evidenciado na sua vida. Vão dar glórias a Deus pela sua vida, vão dar glórias a Ele, né? Isso significa que Deus te viu desde a eternidade como uma pessoa única. Essa pessoa que pode fazer diferença onde você está, né? Não tem outro que seja, não tem outra que seja como você. Não há outra pessoa exatamente igual a você. Você é único, você é única, né? Você tem esse papel único a desempenhar na história de Deus. E Deus escalou você para esse local que você está, né? Talvez não seja assim tão glamuroso quanto o outro, mas Deus te escalou para esse, né? A nossa fidelidade tem que ser com esse nosso chamado, né? Não tem que ser com o chamado do outro. Sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar isso, né? de crer nisso, né? Aliás, a maior parte das pessoas tem dificuldade de crer que são bem-vindas ao mundo, né? Mas Deus está declarando para cada um de nós: olha, eu te vi desde a eternidade com essa sua particularidade, né? Que você é único, você é única, né? Você tem habilidades e características únicas que vão fazer diferença onde eu te coloquei, né? É lá aquele local que precisa das suas habilidades, das suas características, né? Eu te escolhi para isso, né? Você é especial aos meus olhos. E a questão é que se nós somos assim tão especiais, tão escolhidos, né, não significa, né, que os outros também não sejam. Porque a gente fala de novo, né, traz o padrão da nossa sociedade quando um é escolhido, os outros são preteridos, né, não foram escolhidos. Se alguém é promovido, os outros ficaram sem a promoção. Um foi promovido, o outro não foi, né? Se um é eleito o melhor da classe, os outros não são, né? Se alguém vai receber um prêmio, os outros deixaram de ganhar um prêmio. Esse é o padrão de onde nós estamos, né? Nós vivemos. Mas, na tratativa de Deus, né, não é desse jeito, né? Se nós cremos que somos os escolhidos, as escolhidas, né, Deus também vai nos dar olhos para ver a eleição dos outros, porque Deus elege cada um, né, na sua particularidade, para uma função específica que Ele tinha já planejado. Então, você vai constatar que o fato de ser único, ser única, de ser escolhido, escolhida, abre também no seu coração um espaço que você pode perceber, olha, você é meu irmão, você é minha irmã, e você também é único, você é especial aos olhos de Deus, tão quanto eu sou, né? E isso não diminui nada o fato de eu ser único. E essa é uma notícia que é para encher o nosso coração, né? Então, fique com isso, porque esse é o primeiro sinal de que você é amado, de que você é amada, né? Que você foi eleito, que você foi eleita, né? Que você foi escolhida, né? E que você é única, único, né? O segundo ponto, né? Nós falamos tomado, abençoado, né? Vamos falar, você é abençoado, você é abençoada por Deus, né? Significa, abençoado significa, bendição fala de boas coisas, dizer boas coisas. Receber uma bênção significa de Deus, significa que Deus diz coisas boas para você, sobre você, né? E eu não tenho exemplo meu, mas eu vou citar um exemplo que eu vi de uma pessoa que, assim, se dedicou a morar numa comunidade de doentes mentais. Então, ele tinha algumas pessoas para auxiliá-lo, né? Mas ele morava lá.
E um dia ele chega ali, estando, né, naquele local, né? E uma das mulheres lá, a Janete, fala assim: eu quero uma bênção. Ele rapidamente, né, como ministro, né, falou assim: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela, né, doente mental, assim, sem travas, né, falou assim: ó, não funciona. Não funcionou. Ele falou: como não funcionou? É interessante, pessoas que não têm esse verniz social assim, expõem algumas coisas interessantes, né? Não resolveu para mim, isso que ela estava querendo comunicar, né? E aí, os outros, né, que estavam vendo, os outros doentes mentais estavam vendo a situação, falaram assim: Janete quer uma bênção. E ele, né? Daí ela chega, né, se encosta nele assim, põe a cabeça no peito dele, daí ele abraça ela se pendura nele, né? E daí ele levanta o queixo dela e fala assim: olha, Janete, você é uma mulher bonita. Eu sei que hoje você está assim, muito carente, que você está precisando ouvir isso novamente, né? Mas você é linda e você é uma filha especial de Deus. Deus tem prazer em você, né? Ela relaxa, suspira assim: obrigado. Daí os outros doentes começam a falar assim: eu também quero uma bênção, eu também quero. Até o cuidador pediu para ele. Então, essa história, né, assim, é que nós somos chamados para firmar essa bênção, né, e para abençoar pessoas, né? Por onde quer que nós formos, esse é o nosso chamado cristão. Onde quer que a gente vá, né? Dizer coisas boas para as pessoas sobre a vida delas, né? E não é fazer pequenos elogios, né? Tua roupa está bonita, não é isso. Não é isso apenas, né? Mas dizer coisas boas sobre a humanidade delas. E a melhor notícia que se tem sobre a humanidade dela é dizer o quanto ela é amada, né? Que ela é uma filha amada de Deus, que ele é um filho amado de Deus. É essa aceitação incondicional, né, que sustenta cada indivíduo, né? Que o prazer de Deus está nele, né, sobre a vida dele, não pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer, pelo que ele tem, o que ele vai deixar de ter, mas por quem ele é, né? Que Deus o fez, né, que eu estava citando aqui, né, de uma maneira única e particular, que ele tem características únicas, que ele é único sobre a face da terra, né, e que Deus está trabalhando nas suas vidas e na sua vida, e que ele o quer participando das coisas que ele está fazendo, né? Então, essa é a nossa função. Então, nós somos tomados, somos abençoados por Deus. A terceira coisa é que nós somos partidos, né? Partidos. Partir o pão é algo assim, relativamente tranquilo, né? Fácil, né? Fernando teve trabalho para fazer. Partir o pão é relativamente tranquilo. E partir uma vida, partir a nossa vida, como que é isso? Partir o pão é uma imagem para quebrar as nossas vidas. Esse que é o significado da ceia que nós celebramos constantemente, porque Jesus nos deixou essa imagem. Essa imagem que significa, resume as nossas vidas. Somos tomados, abençoados, partidos e dados, entregues, né? Para entendermos que o nosso chamado inclui esse ser partido, ser quebrado, ser quebrantado, né? Pode ser que quebrado, quando a gente fala assim, normalmente a gente liga isso, né, com situação, né, de dificuldade financeira. Pode ser um desastre financeiro que se abata sobre a sua vida, né, ou um desastre outro qualquer, né, que nos parte, quando a gente amarga uma derrota, quando a gente sofre um revés, quando
a nossa situação financeira fica muito abalada, não é? E a gente percebe, constata que vai demorar muito tempo para recuperar. O fato é que essas coisas que acontecem conosco vai trabalhar em muitos aspectos da nossa vida. Vai revolver assim conosco, né? Onde é que está verdadeiramente a nossa confiança? Aonde é que está verdadeiramente a minha segurança? Né? Aonde está? De onde vem a minha provisão? Vinha daquilo que quebrou? Vinha daquilo que faliu? Da onde vem o meu sustento? Quem é que me sustenta verdadeiramente? Esse tipo de quebra, né, de quebrantamento, vai trabalhar muito a nossa dependência de Deus, né? E Ele está trabalhando as nossas vidas, né? Então, quebrantamento, né, tem muito com o agir de Deus nas nossas vidas. Partir, faz parte da nossa vida. Quebrar. Mas eu creio que, assim, que mais do que na área econômica, nós somos quebrantados através dos nossos relacionamentos. E se a gente parar para avaliar, né, a gente vai constatar que os nossos corações estão partidos em consequência de alguns relacionamentos. E para cada um, quando eu falo isso, para cada um tem um significado. Cada um sabe o que isso quer dizer na sua vida, né? Às vezes é no âmbito do casamento, onde marido e mulher não são capazes de falarem entre si, às vezes entre filhos e pais, que sentem a ruptura dos seus relacionamentos, às vezes é com amigos, amigas, né, que você pensava que estariam disponíveis para você, mas de repente não pode atender às suas necessidades. E isso te traz uma angústia, uma dor muito grande, né? Esses eventos exteriores que eu falei, né, no começo, acidentes, tragédias, quebradeira financeira, né, perda de emprego, né, perda financeira, pandemia, eles causam um impacto nas nossas vidas. Mas você pode constatar que os maiores sofrimentos estão sempre relacionados a essas fragmentações nos relacionamentos. Todos nós temos corações partidos, né? Em algum momento, alguém não nos amou, como a gente queria que tivesse amado. Em algum momento, nós nos sentimos rejeitados, sentimos abandonados, sentimos mal entendidos, mal compreendidos, menosprezados, traídos, jogados para escanteio. Nós fomos feridos, né? Fomos partidos, fomos quebrados. E o que a gente pode fazer com relação a isso? Ok, isso acontece, né? Já estou falando de algo que não é novidade para ninguém. Isso aconteceu, talvez esteja acontecendo na vida de alguns de vocês que estão aqui ouvindo, né? Mas o que nós podemos fazer com relação a isso? Queria falar de duas coisas, né? Do que fazer com relação a isso. Primeiro, a gente precisa ter a coragem de abraçar esse quebrantamento, esse quebrar, essa ferida. Abraçar esse problema e não negar. De recebê-lo. Parece um negócio masoquista, né? A questão é que isso aconteceu conosco. Não tem como negar, né? Não tem como fazer de conta que não aconteceu. Aconteceu, né? Então, precisamos receber isso aí. Você já vai entender um pouco mais do porquê disso. De admitir, sim, está doendo, né? Aconteceu, está doendo, tá difícil, né? Mas esse é o meu quebrantamento. É a minha carga, é o meu fardo. Veja que, e assim como eu sou único, essa minha dor também é única. Ninguém consegue sentir essa dor do jeito que eu estou sentindo, do jeito que isso está me afetando, né?
E a gente precisa ter coragem de abraçar esse nosso quebrantamento e afirmá-lo como sendo a nossa dor única, né? Nosso fardo único. E é exatamente isso que tem a ver com aquele versículo que nós usamos na entrada lá. É isso que tem a ver com tome a sua cruz. É isso que tem a ver com tome a sua cruz. Jesus não falou para você inventar uma cruz, para você criar uma cruz para você. Ele falou simplesmente, abrace a sua cruz. Abrace a sua cruz. E diga, ela é minha. É a sua cruz. É a sua carga. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, tome a sua carga e me siga. Você nunca vai ser uma pessoa feliz, alegre, enquanto negar o seu próprio quebrantamento. E não adianta dizer isso, isso vai passar, vou superar isso. Encare, nós precisamos encarar essa dor e não ter medo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que aí eu queria sugerir a você, porque ninguém pode fazer isso por você, senão você mesmo, né? Que você se atrevesse a colocar essa dor, né, esse quebrantamento, sob a sua bênção. Você pode escolher ficar se queixando, ficar murmurando sobre o mal que se abateu sobre você, mas você vai precisar de coragem, né, e ousadia para colocar esse seu quebrantamento debaixo da sua bênção. Coloque esse seu quebrar, né, sobre a sua bênção, né, sobre aquela bênção que Deus diz sobre você, que você é bom, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Eu tenho muito prazer na sua vida. Porque muitas vezes a gente fica maldizendo isso que aconteceu conosco. Aconteceu algo comigo, eu fico procurando uma resposta, né? Um motivo por que aconteceu isso, fico murmurando, fico reclamando, fico negando a situação, né? E a gente fica procurando encontrar os motivos pelos quais isso aconteceu. Mas eu não fui bom mesmo, eu não me dediquei o suficiente e por isso eu perdi aquela amizade, por isso ela me traiu. Tudo isso prova que eu não sou bom. É isso que acontece quando a gente entra no estado de negação, né? Eu não fui cuidadoso, atencioso, zeloso o suficiente e por isso o meu parente morreu, né? Jesus nos chama a tomar esse nosso partir, esse nosso quebrantamento, essa nossa ruptura, né, e colocá-lo sob a bênção. Entender que isso faz parte das nossas vidas. Mas só nós podemos admitir isso. Só nós podemos fazer isso. Sobre aquelas mãos que diz, você é minha filha amada, você é meu filho amado, e você é minha graça repousa, né? E quando você puser esse seu quebrantamento sobre a sua bênção, então você vai conseguir daí declarar o mesmo que Jesus declarou, né? Ele falou assim, vocês não sabiam que nós temos que sofrer para entrar na glória? A gente gosta de um cristianismo assim cheio de vitórias, né? O que eu estou falando hoje é do que faz parte das nossas vidas, né? Aceitar as perdas, aceitar as quebras, o prejuízo, como algo que faz parte do tratamento do Pai sobre a sua vida. Da mesma forma que você é único, vou colocar aqui, talvez, né, a única forma de você perceber que você não é tão poderoso assim é com a perda de alguma coisa. E só Deus sabe como fazer isso. Porque você é único, porque você é única. E tem um jeito único de reagir. Ele sabe como. Então, algumas coisas difíceis que acontecem conosco, elas precisam ser aceitas, né? E precisam ser colocadas debaixo da bênção, para que depois, talvez depois, a gente consiga entender por que aquilo aconteceu. No momento vai ser muito difícil, né? Mas esse é o que está envolvido, né, no nosso chamado, né? Por termos
termos sido escolhidos, termos sido abençoados, né? Estarmos sendo partidos, né? Então, quando você põe o seu quebrantamento, né? Essa sua quebra, né? Sob a bênção, então essa ruptura ela pode se tornar uma poda. E a poda, né? Jesus falou muito sobre isso. A poda é aquilo que é feito na planta para que ela produza mais, né? Que ela produza mais frutos. A poda não é prazerosa em si, mas ela é necessária, né? E essa poda faz com que você seja purificado e feito mais e mais parecido com Jesus, mais santo para Deus, mais santa para Deus. Isso não é fácil, mas isso faz parte do nosso chamado, né? E por último, né? Eu e você somos tomados, abençoados, partidos e dados, entregues, né? Somos dados ao mundo, da mesma forma que Jesus, né? Porque você não existe para você mesmo, eu não existo para mim mesmo, né? Você existe para mim, eu existo para você, né? Nós existimos uns para os outros, nós existimos para gerações vindouras, né? Que estão por vir ainda. A nossa vida é uma pequena vida. Se a gente for olhar assim a duração da nossa vida, né? No âmbito da vida da humanidade, ela é uma vida muito curta, né? Só que ela não termina no dia que a gente morre. A nossa pequena vida é um presente assim para a família, para os amigos, mas para muito além disso, né? Para pessoas que nunca você vai ver, né? Nunca a gente vai ver, que nunca vamos conhecer. Pessoas que depois que morrermos vão ser abençoadas pelo fato de termos estado aqui, né? Jesus não pediu para nenhum de nós ser bem-sucedido. Ele pediu para nós sermos frutíferos. E o Pai zela para que a gente seja frutífero, né? Ele nos poda, Ele nos quebra. E como é que você pode ser frutífero sem morrer, né? Jesus falou que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, se um grão não morrer, ele não pode dar fruto algum. E por isso Jesus falou assim, ó, é bom que eu vá, é bom que... Porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito, né? A minha bênção, o meu amor, a minha intimidade, né? Isso vai levar vocês à verdade completa, né? Ao verdadeiro casamento, à unidade com o Pai, a verdadeira comunhão, né? Então, isso nos leva a refletir, sim. Então a minha vida não é só para mim, é para eu compartilhar com outras pessoas. Mas quanto? Compartilhar o quanto? Um pouco de mim? Muito de mim? Tudo de mim? Né? Se você crê que sua vida é um compartilhar de tudo de si, né? Que você pode se tornar comida e bebida para os outros, né? Para outros. Se você está desejoso assim, de derramar sua vida para outros, né? A gente faz isso com a família, mas com mais que possa ser além da família, né? Para muito que isso possa acontecer e impactar não só no nosso tempo de vida, mas por muito além do nosso tempo, né? Da mesma forma que a vida de Jesus se tornou frutífera para gerações e gerações que vieram depois dele, né? Que continuam impactando isso, qualquer um que vive como Jesus viveu também vai ser um filho, como um filho, uma filha amada, né? Pode estar certo que a sua vida vai produzir frutos também nas gerações vindouras, pela forma como você se derrama para a sua família, isso vai impactar vidas que vão impactar vidas adiante, né? Na forma como você se doa no seu trabalho, né? Nos seus relacionamentos, isso vai impactando aquelas pessoas, mas também isso vai... a gente não tem noção de onde isso chega. Então, uma coisa que eu queria que você
refletisse, né? Avaliasse assim, que a sua vida, ela é vamos fazer esse resumo, né? Ela é tomada, abençoada, quebrada e dada, né? Então, quando você for se deitar, né? Faça uma avaliação constante assim, né? Olhe para o seu dia e reflita assim, aonde eu fui escolhido novamente? Porque, assim, tem situações da nossa vida que nós somos colocados em determinada função, é o direcionamento principal, mas tem, para que você reavive isso, né? Veja isso no seu dia a dia, como isso é verdade no seu dia a dia, em circunstâncias, né? Veja onde eu fui escolhido hoje, né? Aonde eu fui abençoado hoje, né? Aonde eu fui quebrado hoje e aonde eu fui dado, né? Porque sempre que nós reconhecemos isso, né, a gente reconhece a presença de Deus nos nossos corações. Vê que Ele está sempre atuando, sempre operando na minha vida, aparando as minhas arestas, me podando, me preparando, né, para ser comida e bebida para aqueles com quem eu me relaciono e para as gerações vindouras. E a gente pode reconhecer que daí então o Espírito dele está no centro do nosso ser, né? Que isso nos dá segurança, né? A certeza de que nós somos os filhos amados, as filhas amadas de Deus. E que a gente possa viver uma vida livre, né? Livre assim para amar, né? Não nos limitar aos conceitos desse mundo. Então esse é o sentido da vida, né? Dos filhos amados de Deus, das filhas amadas de Deus, aqueles nos quais o Pai tem muito prazer. Lembre-se, resumo da sua vida, né? Você é tomado, escolhido, abençoada, partida e entregue. Da mesma forma como Jesus o foi. Esse é o propósito das nossas vidas. É o que nós vamos celebrar agora, tomando a ceia. Que, na verdade, Ele deixou esse fundamento, né, do nosso relacionamento, para que a gente se lembre disso. Porque tomar a ceia lembra das nossas vidas, do que nós somos. Lembra como foi a vida dele, mas lembra da nossa vida, né? Nós existimos para sermos comida e bebida para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Vamos orar por isso? Vamos orar pelo